Para muitas pessoas, isso era uma caixa de leite, mas aos olhos dele era a chave para escapar. Ele abriu a caixa de leite e tirou uma película fina. Depois, ele lavou-a e silenciosamente colhe-a na fechadura com senha. Assim, quando a polícia inserir a senha, o dedo dele deixará impressões digitais nos 4 botões. Depois, ele atirou e recebeu 4 botões equivalentes a 24 combinações de números. A seguir, tem de tentar a senha. Mas como fazer isso? Ele amassa o papel higiênico numa pequena bola, colocando pasta de dente. Depois, usou um pedaço de papel para embrulhá-las. Uma bola de papel foi criada. Quando a polícia removeu suas algemas, ele silenciosamente as enfiou na fechadura da janela. Assim, mesmo que a polícia tenha fechado a janela, ele pode empurrá-la novamente. Ele colocou a mão para fora para tentar a senha. No máximo 24 vezes, ele pode descobrir a senha. Mas ele precisa saber as atividades dos policiais para não ser visto pela câmera. Ele ouve barulhos externos todo o tempo por meio do som, quando eles fecham ou abrem a porta. Cada dia, quando a polícia o trouxe de volta para a cela, eles fumando, conversando do lado de fora. Isso significa que todos os dias, ninguém estava na sala da câmera nos 7 minutos. Esta é sua chance. Mas o que fazer depois de sair da cela? Não despreze o rei. Ele sabe 3 fatores para se escapar aqui. Conhecer as regras, conhecer o layout. E seu companheiro está lá fora. Ele conhece bem essas regras. Ele também aprendeu o layout. Quando entrou na prisão, Rei olhou em volta, descobrindo que esta prisão tinha um ponto fraco. É o corpo de bombeiros da prisão ao lado. O único problema é que apenas a localização da cela fechada fica perto de lá. Então, Rei causou problemas, lutando com outro prisioneiro. Foi preso numa cela fechada. Então, quando ele abriu a porta com sucesso, saiu da cela e descobriu o duto de ventilação conectado ao corpo de bombeiros. Então, ele subiu para dentro. Aproveitando a chance, ele rastejou para fora do duto de ventilação e foi ao corpo de bombeiros. Rei mudou rapidamente para as roupas de bombeiro. Neste ponto, ele precisa do terceiro elemento, seu companheiro. Eles estão prontos. Nesta hora, eles vão detonar um carro. Os bombeiros foram para o local, e Rei se escondeu embaixo do caminhão de bombeiros. Depois, ele foi embora. Todos estão ocupados, sem prestar atenção em Rei. Ele entrou no carro de seu cúmplice e escapou com sucesso. Sim, ele não é um criminoso. Ele é um fugitivo contratado pela Administração Penitenciária Federal para verificar a segurança das prisões. A principal maneira de verificar é usar uma identidade falsa para ser preso e, em seguida, escapar sozinho. Em 7 anos, ele verificou 15 das prisões mais fortemente vigiadas, nenhuma das quais conseguiu detê-lo. Até que um dia, Cia encontrou Rei. Ele disse que existe uma prisão misteriosa dedicada a manter bandidos que nenhum país os manterá. A Cia quer verificar se esta prisão é segura, mas eles não sabem onde está. Embora esta missão seja extremamente perigosa, Rei aceita. O dia em que foi preso chegou. Antes de sair, seus subordinados implantaram um dispositivo de GPS para ele. Logo depois, Rei foi preso, mas essas pessoas eram tão violentas. Eles usaram uma arma de choque para fazê-lo desmaiar e usaram uma faca para tirar GPS em sua mão. No final, eles injetaram um sedativo no pescoço dele, deixando-o completamente em coma. Quando o Rei acordou, estava na prisão. Rei disse que essa missão era violenta e não quer continuar. Ele disse o sinal de retirada para o chefe Hobbs. Mas Hobbs não se importou. Na verdade, Hobbs e o Homem Misterioso querem deter Rei para sempre. Esta é a prisão mais fortificada do mundo. As celas são todas de vidro temperado. A cela está suspensa no ar. A forma tradicional de cavar é completamente inútil. Esta prisão não tem brechas. Ninguém pode ver o sol. O número de policiais é muitas vezes maior que o de prisioneiros. Eles são completos armados, usam máscaras para não conversarem com prisioneiros, evitando suborno. A prisão tem milhares de câmeras, que funcionam o tempo todo, monitorando as atividades de todos os presos. A cela fechada é mais assustadora. As luzes estão sempre acesas no nível mais alto. Se foi preso lá, seus olhos nem conseguem abrir. Este lugar é mais quente do que uma sauna. É realmente um inferno. Rei sofre muitas dificuldades. Ele tenta descobrir a estrutura dessa cela, a fim de encontrar uma saída. Quando o Rei foi liberto, ele estava exausto. Mas encontrou a chave. É o prego no chão. Agora, ele precisa de procurar ajuda. Nesta hora, alguém queria conhecê-lo. Ele é Emil. Ele parecia reconhecer o talento de Rei. Assim que ele chegou, perguntou se ele precisava de ajuda.
Rei disse que ele precisa de um pedaço de metal. Emil diz que não pode. Rei disse que se ele não tiver metal, não vai fazer amizade com ele. Então, Emil procurou uma maneira de se deixar ir para a sala de interrogatório e zombaria de Hobbes. Hobbes ficou zangado e disse à polícia para usar a água para puni-lo. Eles pegaram cachimbos de água e colocaram água na boca de Emil. Depois de um pouco tempo, ele quase engasgou, mas ele também obteve tampa do bueiro. Depois Emil entregou uma tampa para Rei. Rei viu que ele era muito sincero, então ele contou a ele sobre sua identidade e o que observou. Ele descobriu que a arquitetura interna dessa prisão era quase toda horizontal. Isso significa que este lugar pode ser o porão. Debaixo do chão de cela fechada tinha o som de água. Ele adivinhou que era encanamento, certamente teve o caminho. Então, quando eles voltarem para a cela fechada, o plano vai começar. Emil causou problemas intencionalmente. Rei amassou um pedaço de pão. Como esperado, a briga atraiu a polícia. Eles foram presos na cela com forte intensidade de luz. Rei pegou a tampa do bueiro e agiu imediatamente. Por que essa coisa está brilhando? Na verdade, ele usou pasta de dente para poli-la. Depois de algumas dezenas de segundos, a alta temperatura de 100 graus Celsius fez com que o prego se expandisse 0,03 metros cúbicos. Rei tirou-o rapidamente e fez o mesmo com 3 outros pregos. Depois, enfiou o outro pedaço de pão na boca e, ao mesmo tempo, fez um sinal para chamar a atenção de Emil. Emil começou a gritar. Hobbes certamente foi atraído por Emil. Aproveitando a chance, Rei usou o pão para bloquear a visão da câmera. Depois, ele desceu para o espaço sob o chão. Em seguida, continue a subir por meio do cano de água. Rei abriu a tampa. Ele ficou chocante. Este lugar não é um porão como adivinhou, é um vasto oceano. Ele estava no convés de um grande iate com muitos policiais. Pular no mar? É impossível. Ele voltou na prisão. Embora soubesse a localização, não pensou numa maneira de sair. Hobbes encontrou o prego e descobriu a intenção de escapar de Rei. Ele ordenou que seus subordinados o torturassem. Quando o Rei dormir, a polícia vai bater na janela, não o deixa dormir. Quando o Rei estiver com tanto sono, a polícia vai bater nele. Rei ficou exausto. Ele tem que ir ao médico. O médico se preocupa por ele. Mas Rei ainda não desistiu. Rei ainda pensa numa maneira de escapar novamente. Ao almoço, Rei faz uma ferramenta de fuga da prisão debaixo da mesa. 2 óculos, uma caneta e um pedaço. Ele fez a sextante para verificar a direção. Depois, eles encontraram um novo amigo. Javed fingiu negociar com Hobbes em troca da chance de subir no convés. Aproveitando a chance, Javed usou a sextante. Rei percebeu rapidamente a localização do iate. Ele notou que a água do sanitário estava fluindo no sentido anti-horário, então eles estavam no hemisfério norte. Depois, com base na umidade do clima, este lugar é provavelmente o Mar Marroquino na África. O próximo passo é encontrar um mensageiro. Rei se lembrou daquele médico. Ele disse a Emil que apunhalá-lo para poder encontrar o médico. Ele fingiu estar doente na frente de Kiri. Com certeza, Kiri parecia tão inconsolável. Rei revelou sua verdadeira identidade para ele. Depois, Kiri decidiu ajudá-lo a escapar. Ele mandou um e-mail para os juniores de Emil. Tudo foi preparado. O tempo para fugir finalmente chegou. No meio da noite, Hobbes descobriu o Rei batendo na parede e entendeu que haverá distúrbios na área C amanhã de manhã. Hobbes aumentou 3 vezes a força para cercar C. Mas esta era a armadilha de Rei. Só assim, só 2 policiais guardam sua zona. A violência começou. Os policiais atiraram, mas foram atacados por Rei. Eles subiram no convés. Inesperadamente, está uma fechadura eletrônica. Rei decidiu cortar a energia, mas isso significa que ele vai ficar aqui. No final, Rei foi à sala da fonte de alimentação. Quando ele controlou o computador para desligar a energia, o lado de Emil realmente abriu a porta. Emil chegou ao convés, o avião de apoio também chegou. Neste momento, o inimigo apareceu. Emil se recusou a sair porque Rei ainda não chegou. Então, ele pegou sua metralhadora. Este homem se transformou numa arma assassina de sangue frio. Neste momento, Hobbes não está preocupado porque Rei foi controlado por eles. Mas o estranho é que Hobbes não consegue encontrar Rei. Nesse momento, a eletricidade voltou. De repente, ele ouviu o som familiar. O sorriso de Hobbes desaparece lentamente. Rei estava realmente no balde de água. Quando a água foi descarregada, ele vai para o fundo do mar. Rei nada para a superfície e Emil o viu. Hobbes também estava no convés. Ele atacou o Rei. Emil deu ao Rei uma arma.
Rei atirou repetidamente o tanque de óleo abaixo de Ogs. Num piscar de olhos, ele desapareceu no Mar de Fogo. Depois, eles chegaram à costa da África. A filha do Emil apareceu. Ela é a pessoa que deu a tarefa a Rei. Ela queria Rei ajudar seu pai a escapar da prisão. É a razão que Emil queria cooperar com Rei. Tudo é planejado. Mas Rei não se importou. A pessoa que ele realmente quer se vingar é o Homem Misterioso. Quando acordou, ele foi trancado numa carga-caixa no barco grande. Quando o barco atraca, ele deve ter perdido a vida. Rei finalmente escapou com segurança.